Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Geralmente eu trago um tema aqui e falo espontaneamente, sem maiores preparações, vamos dizer assim, até dou uma estudada, às vezes, no tema um pouquinho antes, mas a gente traz conforme o nosso conhecimento e a nossa prática do dia a dia. Mas conversando com algumas pessoas nos últimos tempos, geralmente pessoas que consagram medicina da floresta, a ayahuasca em específico, há sempre aquele debate, aquela tentativa de entendimento dos benefícios ou da consagração da ayahuasca, ou do propósito de quem consagra, como é que funciona essa caminhada, como trazer alguns ensinamentos, insights, algumas coisas que a gente visualiza durante o processo da consagração para o nosso dia a dia, né? Uma proposta aqui é o autoconhecimento, a expansão de consciência, como vocês já sabem, vocês que acompanham o canal. Eu dei uma pesquisadinha no material que falasse um pouco da linguagem conforme eu vejo esse tema. E aí a diferença de hoje é o seguinte, eu não faço isso, é a primeira vez que eu estou fazendo, mas hoje eu preparei uma colinha para que eu não me perca muito nos tópicos. Então, vamos lá então, vamos começar. Lá no final do vídeo eu vou retomar o assunto ayahuasca de forma muito breve e aí talvez vocês tenham um pouco do entendimento o que tem a ver os temas ou os tópicos que eu trouxe com a questão deste assunto da consagração, de que forma utilizar a ayahuasca como uma ferramenta para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Não simplesmente praticar a toma pela toma, né? Então, fazendo uma analogia, de que talvez vocês concordam comigo, talvez não, eu gosto dessa analogia, que a nossa vida ela é uma grande escola. O processo da encarnação é como se fosse um processo escolar, um ano letivo durante a nossa jornada de aprendizagem. E se a vida é uma escola, nessa analogia, a gente pode selecionar ou separar 12 tópicos como se fossem 12 matérias. As 12 matérias no nosso ano escolar que a gente precisa estar atento, olhar com mais carinho e trabalhar neles, ou nos trabalhar com eles, para que a gente desenvolva um aprendizado da melhor forma possível. Eu fui buscar como inspiração esses tópicos no guia do Patrick. Bom, vamos lá. 12 matérias, então, quais seriam essas 12 matérias do ano letivo ou do ano escolar na nossa vida? A primeira, o relacionamento familiar. Primeira matéria. Por quê? Porque é a partir daí que iniciamos o nosso processo encarnatório. É o primeiro núcleo de vínculo que todos nós conhecemos. Se não tivermos equilíbrio no nosso relacionamento familiar, todas as outras ficam muito difíceis. O relacionamento familiar, lá da nossa infância, ou da adolescência, ou até mesmo no momento presente na vida adulta, ela influencia em todos os outros aspectos da nossa vida, a gente querendo ou não. Então, de que forma está o meu relacionamento familiar? Como eu estou lidando com esse núcleo ao qual eu vim ao mundo? Meu pai, minha mãe, familiares mais próximos, eu já consegui desenvolver ou eu tento praticar o entendimento de que as coisas foram como tinham que ser, que não daria para ser diferente ou não vale a pena eu ficar me apegando
possibilidades ou probabilidades de como teria sido se fosse diferente? Essa aceitação com relação a os personagens do meu relacionamento familiar? Consegui já, ou estou conseguindo trabalhar o perdão naquilo que já passou? O entendimento de que cada um é como é e vivia naquele tempo a sua forma de viver, conforme o seu cabedal interno de conhecimento e entendimento da vida? A valorização das personagens que nos propuseram, na verdade não é nos propuseram, é nos propiciaram a chegada a este plano encarnatório? Esse é um aspecto muito importante. A segunda matéria seria o relacionamento íntimo. Como está o meu relacionamento íntimo com um companheiro, com uma companheira? De que forma eu lido com o meu relacionamento íntimo? Eu consigo expor no meu relacionamento íntimo as minhas fragilidades e, ao mesmo tempo, entender as fragilidades do outro? Eu consigo conviver com as diferenças de personalidade? Aquela personalidade que me completa, ou nem tanto? Eu consigo completar também o outro de certa forma? De que modo que eu estou lidando dentro do meu relacionamento íntimo para que essa troca seja de aproveitamento de ambos? O relacionamento íntimo, ele é uma grande oportunidade, uma matéria nessa metáfora do ano escolar, muito importante. Por quê? Porque no relacionamento íntimo nós temos a capacidade ou a possibilidade de evidenciar muito mais aquilo que nós somos realmente. Um terceiro aspecto, ou seja, ou melhor dizendo, uma terceira matéria desse ano escolar seria o relacionamento social. De que forma está o meu relacionamento social com outras pessoas? Qual é a quantia de amigos ou amigas que eu tenho? Com quantas pessoas eu me relaciono? Relacionamento social não é a mesma coisa que interação social. Interação social, por exemplo, nós temos algumas interações no nosso dia a dia, temos interações em redes sociais, mas isso não chega ao nível de relacionar-se efetivamente. De que forma eu me relaciono com o outro no meu dia a dia? Eu consigo vivenciar esse relacionamento com o entendimento e aceitação de que o outro é diferente de mim? De que cada pessoa ela é um universo à parte e ela tem uma visão de mundo muitas vezes muito diferente da minha? Consigo me relacionar bem com aqueles que pensam como eu, ou às vezes um misto, em certos aspectos pensam, outros aspectos não, e com aqueles que pensam totalmente diferente de mim em alguns aspectos da vida? Eu consigo estar aberto para a troca, sem aquela volúpia de impor a minha verdade aos outros, ou com aquele sentimento de que eu tenho que externar a minha verdade para que os outros também compartilhem disso e corroborem por isso? Como é que está o nosso relacionamento social? Vamos para o quarto aspecto. A quarta matéria seria o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é vital para que, por exemplo, as três primeiras matérias, o relacionamento familiar, o relacionamento íntimo e o social, transcorram melhor. Por quê? Até onde eu me conheço realmente, eu estou trabalhando o meu autoconhecimento? O autoconhecimento verdadeiro, aquele por trás e mais profundo das máscaras que nós utilizamos no dia a dia, a máscara do trabalho, a máscara no relacionamento familiar, a máscara com os amigos, a máscara na rede social, as diversas máscaras que a gente tem. Como é que está o meu aprofundamento do meu autoconhecimento? Por que o autoconhecimento ele é vital?
não só para tudo, mas pegando, por exemplo, os 3 primeiros aspectos, que são de relacionamentos. Porque se eu não trabalhar em mim, o me conhecer realmente como eu sou, é natural que a gente comece a se atrapalhar, vamos dizer assim, nos relacionamentos com as questões dos chamados espelhamentos. O outro espelha em mim aquilo que eu sou. Mais amor, menos amor, mais presença, menos presença, os meus anseios, os meus desejos sobre a vida, sobre a forma de me relacionar. Muitas vezes o que eu estou vendo no outro é algo que diz muito a respeito de mim. Então, o autoconhecimento, ele é vital nisso, até para que a gente não caia naquilo que é chamado comumente na área psicológica ou psicanalista de transferência, de nós transferirmos para o outro aquilo, na verdade, que é nosso. E o autoconhecimento também, aí a gente consegue pular para a quinta, que é a espiritualidade. O autoconhecimento é como se ele fosse horizontal, para dentro e horizontal. A espiritualidade não, ela é vertical. É aquele aspecto aonde nós vamos transcender o entendimento dos relacionamentos, da vida como ela é, como se estruturam as coisas, as sincronicidades, as possibilidades. A espiritualidade é, de certa forma, o tópico aquele aonde nós vamos transcender a máquina ego biológica que nós temos. O ego barra máquina biológica, vamos transcender isso. A espiritualidade é um aspecto muito importante da nossa caminhada. Vamos para um sexto aspecto, a sexualidade. O tópico da sexualidade, muito relevante, muito importante. É uma matéria importantíssima no nosso ano letivo. É uma matéria que exige equilíbrio. Existe conhecimento de nós mesmos. Porque essa matéria também, ela nos oferece uma riqueza para o autoconhecimento. Geralmente, nesse aspecto da sexualidade, é que a gente consegue identificar alguns transtornos nossos, algumas peculiaridades muito íntimas nossas que revelam, às vezes, mágoas, às vezes, traumas, às vezes, algumas coisas que nos estão faltando ou até mesmo sobrando em nossa personalidade. Antes de pular para o sétimo tópico, eu gostaria de dizer que eu estou falando de forma muito sucinta, muito resumida, é uma síntese do que realmente eu estou querendo dizer. Cada uma dessas matérias do ano letivo, conforme a metáfora, ela poderia render aqui um material independente, um vídeo inteiro independente falando especificamente como aquilo. Mas é só para que a gente tenha um apanhado geral sobre a importância de ver diversos aspectos em nossa vida que precisam de cuidado, precisam de atenção, precisam ser olhados, estudados, aprofundados, buscado entendimento, certo? Sétimo aspecto ou tópico, a vida profissional. É nesse aspecto da vida profissional, por exemplo, que nós vamos poder identificar de que forma estamos fazendo a troca com o mundo, com a vida, dos nossos talentos, aquilo que nós temos talento, aptidão, ou temos mais volúpia em trabalhar, com a questão da retribuição, do financeiro. Essa troca
que existe essa via de mão dupla, que é eu doar o meu trabalho, a minha aptidão, a minha carga horária, o meu cabedal de conhecimento em troca de uma remuneração. De que forma eu estou realizando essa troca com a vida e com o mundo? O aspecto profissional, analisado nesse inteirinho, e claro, com muitos mais detalhes, né? É só uma síntese, ele é altamente revelador para nós sobre como está a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso ano letivo. Vamos para um oitavo aspecto? O oitavo aspecto, a paternidade ou maternidade. Aí um aspecto formidável da vida. Porque o aspecto da paternidade e da maternidade, você que é pai, você que é mãe, nós entramos em contato com a possibilidade do entendimento do que é o amor incondicional. O amor incondicional. Isso a paternidade e a maternidade é fantástica para nos mostrar esses aspectos, como lidamos com isso. E, ao mesmo tempo, a relação caos e a relação harmonia. Por quê? Porque amamos muito, mas, ao mesmo tempo, nos deparamos com a situação de sentirmos raiva, de ficarmos chateados, magoados, né? Mexe muito com a gente. Talvez seja um dos aspectos que mais nos muda ou nos transforma durante esse ano letivo, que é a vida. Você que é pai, você que é mãe, ou você que não é, já deve ter ouvido falar que somos uma pessoa antes de termos filhos. Após sermos pais, após sermos mães, somos uma pessoa totalmente diferente. Isso mexe com o nosso interno, nos tira do lugar, nos movimenta na vida, nos faz tomar posições, pensar de forma diferente, sentir de forma diferente. O aspecto maternidade e paternidade é um aspecto da vida, uma matéria fundamental para essa nossa proposta de crescimento, de autoconhecimento. É algo que precisa também ser equilibrado como as outras matérias. Precisamos ir bem nesse aspecto também. Sem falar, só para não passar batido, algo que é maravilhoso. As mães, as mulheres, as mães. O corpo feminino ou o útero em si é talvez o maior portal interdimensional que exista. É ele que possibilita a encarnação do nosso espírito nessa dimensão. Não fosse esse portal maravilhoso, incrível, divino que é as mães, não estaríamos aqui. Vamos para a próxima matéria. A matéria financeiro. Financeiro é um aspecto muito importante nessa jornada. Porque o financeiro nos mostra, de certa forma, de que forma lidamos com energias, com as nossas energias. O dinheiro é uma energia. É a energia circulante neste plano. Quase tudo se move por conta ou através do dinheiro. Então, de que forma estamos levando essa matéria na nossa vida? Estamos conseguindo equilibrar a balança entre o que entregamos para o mundo e o que recebemos por isso? Também é essa energia de troca com a materialidade. Precisa estar equilibrado. Se eu entrego pouco e recebo muito por isso,
Talvez isso não me gere conforto da minha consciência. Talvez isso, em certo dado momento da vida, eu não vá me sentir muito adequado, né? Talvez eu esteja pesando para um lado não muito adequado da balança dessa energia da vida no plano material. Se eu entrego muito e estou cobrando pouco, eu posso me sentir como um não bem-aventurado, ficar sempre com aquela sensação de que poderia mais, de que deveria receber mais da vida. Esse desequilíbrio energético pode atrapalhar o meu equilíbrio psíquico e espiritual. Se eu entrego muito mais do que eu recebo, talvez eu possa me sentir bem com isso. Não tem problema também. Se você se sente bem, se está tudo bem para você, vamos colocar como um depósito no cofrinho das energias cósmicas. Estamos entregando muito mais do que recebendo, então está tudo bem. Mas como eu me sinto com relação a isso? Eu me sinto que estou sendo valorado o suficiente no meu aspecto financeiro pelo aquilo que eu entrego? Ou estou me sentindo com déficit nisso? É um aspecto muito importante para que a gente olhe com atenção. Após o financeiro vem o 10º aspecto, a 10ª matéria, a saúde. A saúde é muito importante nós olharmos para esse aspecto. Essa matéria, ela é uma matéria vital. Todas as 12 matérias são importantíssimas, mas a saúde também. Por quê? Como eu estou cuidando da minha saúde física? O meu físico, aquelas coisas, academia, alimentação, o controle da gordura, do açúcar, do sal, o consumo de coisas não tão saudáveis. Estou sendo muito rígido com a questão da minha alimentação? Estou exagerando no exercício físico? Não estou fazendo tanto exercício físico? E a saúde também engloba outros aspectos. E a saúde mental? Estou cuidando da minha saúde mental? Como estão meus pensamentos? Como eu me sinto quando eu estou sozinho comigo, eu e os meus pensamentos? Eu consigo vivenciar momentos de quietude? Meditação, yoga. De que forma eu estou lidando com a minha saúde mental? Eu estou cuidando desse aspecto? Também a saúde espiritual. Como eu estou lidando com o transcendente? É algo que está transcorrendo normalmente na minha caminhada, no meu ano letivo? Eu estou pesando muito, talvez, na parte transcendente, na parte espiritual, e esquecendo da minha saúde mental e da minha saúde física? Ou eu estou cuidando em excesso só da saúde física e deixando a saúde espiritual de lado? E a nossa saúde sentimental? Como está a nossa saúde sentimental? Então, esse aspecto, essa matéria, saúde, ele é muito importante que a gente carregue ele em equilíbrio por esses aspectos diversos, o físico, o mental, o espiritual, os sentimentos. É um aspecto revelador de nós mesmos, para que a gente mantenha a atenção durante essa jornada que a gente está nesse ano letivo. Vamos para o penúltimo e 11º aspecto que eu separei aqui nessa colinha para que a gente pudesse falar. É o aspecto político. Não é o aspecto político de política partidária, do legislativo, do executivo, não é disso que eu estou falando. O aspecto político, ele é relacionado à nossa interação com a sociedade como um todo. Como está o meu relacionamento político com a sociedade? Aí, a ideia da temática é para pensarmos no que eu estou fazendo em prol da comunidade, em prol
da sociedade. Trabalhos voluntários, um apoio a algum centro religioso, ou um asilo, uma creche, uma praça, uma visita a comunidades, um atendimento psicológico a pessoas de baixo poder aquisitivo. O que eu estou doando de mim, da minha energia, para o bem-estar comum? O aspecto político ele fala disso. O que eu estou doando de mim, das minhas energias, daquilo que eu tenho possibilidade, do meu tempo, da minha dedicação, do meu empenho para o bem comum dos outros, nas mais diversas áreas. Mas aí tem uma questão, um detalhezinho muito importante. Essa minha doação de mim mesmo, do meu tempo, do meu conhecimento, das minhas possibilidades, das minhas habilidades para o bem do outro, sendo feito sem a vitrine, sem o personalismo, sem a tentativa de angariar o outro para a minha caminhada. É auxiliar o outro, o bem comum, nos processos deles, na caminhada deles. Sem o personalismo, sem a vaidade, sem a exposição. Vamos então para o 12º aspecto, a 12ª matéria nessa analogia, que é o prazer e o lazer. Muito importante também. Quanto estamos nos permitindo ao lazer? O quanto nos permitimos ao prazer? São fatores essenciais. O lazer, o sentir prazer, e aí não se trata só de sexual. Você sabe que não estamos falando só disso, também disso, mas não só disso. O lazer e o prazer como um todo, que são aqueles repositórios importantes que nós temos para equilibrar as nossas energias. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, mas não precisa você pegar este exemplo em específico. Nós saímos para passear num parque, ir para um lugar mais afastado no meio da natureza, passar o dia, um lazer, um esvaziamento daquela correria, daquele estresse, daquelas preocupações, que além de repor as energias da nossa bateria, vamos dizer assim, nos ajuda a nos centrar, regenera as nossas energias, reequilibra os nossos chakras, porque nós nos reequilibramos como um todo. O prazer é muito importante nisso, sentir prazer. O prazer físico, o prazer mental, o prazer sentimental. Porque isso nos nutre, nos reabastece. De certa forma, nos zera, é como se fosse aquele reset. Nos reseta para continuarmos de novo. É muito importante olhar para esse aspecto também. Então, deixando aqui a minha colinha de lado, essa analogia de que a nossa encarnação, a nossa vida, pode ser tomada talvez como uma escola. E neste ano letivo que estamos cursando, existem essas 12 matérias para que a gente coloque a nossa atenção. Dedique o entendimento de como elas estão no nosso dia a dia, na nossa vida. Ele veio como uma proposta de pesquisa e, como é o intuito do canal, uma proposta de reflexão, sem maiores aprofundamentos, como eu falei, a gente poderia aprofundar cada tema, mas para trazer para nós, porque existe uma diferença entre estado de consciência
e estágio de consciência. Agora eu vou linkar com o que eu disse lá no início do vídeo. Quando nós tomamos a ayahuasca numa consagração, é comum, e você já deve ter ouvido falar nas suas pesquisas, que nós atingimos um estado de consciência elevado. Existe uma expansão de consciência. Essa expansão de consciência seria como se nós saíssemos do nosso estado normal, que daí é o nosso estágio de consciência atual, e vamos para um estado de consciência maior. Vemos diversas situações e aspectos de forma muito clara, mais ampla, por outros prismas. É como se nós estivéssemos vivendo na base de uma montanha e durante a consagração a medicina nos leva até uma altura bem elevada da montanha. E ali, enquanto estamos na força, nós vemos todo aquele estágio de consciência que nós vivemos. Só que a medicina ela nos leva a um estado de consciência elevado. Depois da toma, com o passar dos dias, o que acontece? A gente volta para nosso estágio de consciência. Então, de certa forma, quem consagra a ayahuasca vive entre consagrar, aí durante a consagração a gente lembra ou aprende. Eu digo aprendo, tem algumas pessoas que dizem que lembra-se do que é a realidade, do que é a verdade. Eu digo a gente vai aprendendo, a gente absorve parte daquilo que aprende e depois a gente tenta praticar no nosso dia a dia. Só que é assim, ó, a gente aprende ou lembra muito, de forma muito clara, a gente absorve pouco e quando a gente pratica menos ainda. E aí a gente vai para uma próxima consagração. Aprende de novo, absorve mais um pouquinho e pratica mais um pouquinho. Passa o tempo, passa os dias, as semanas, nós consagramos a ayahuasca de novo, aprendemos ou lembramos outra vez, absorve mais um pouquinho e faz um pouco mais de esforço para praticar um pouco mais. Durante a consagração, nós atingimos um estado de consciência. Mas depois, a gente volta para o nosso estágio de consciência. Elevar o nosso estágio de consciência nesse processo de consagração ou de consagrações com a ayahuasca é mais ou menos isso que eu falei. Nós aprendemos ou lembramos, absorvemos um pouco e tentamos praticar. Depois, nós lembramos de novo, absorvemos mais um pouquinho e praticamos mais um pouquinho. E assim nós vamos elevando o nosso estágio de consciência. Agora, o que não adianta é nós atingirmos um estado de consciência, aprendermos ou lembrarmos um monte, acharmos que absorvermos um pouco, e aí chega na hora de praticar, a gente não pratica. Ou a gente não se esforça para praticar aquilo que aprendeu ou lembrou. Aí não adianta de nada. Então, cada um no seu tempo, no seu estágio de consciência, com tranquilidade, sem se punir, sem se condenar, sem se julgar e muito menos julgar o outro, esses 12 aspectos ou essas 12 matérias do ano letivo são talvez um bom fator indicativo para que quando nós atingirmos um estado de consciência, nós olhamos para essas matérias, entendemos muita coisa, aprendemos, lembramos de muita coisa, e aí depois a gente absorve isso e olha para essas 12 matérias tentando praticar nelas aquilo que a gente aprendeu. O mudar de estágio de consciência é praticar nessas 12 matérias
aquilo que nós aprendemos em uma consagração de ayahuasca. Se nós só aprendermos, lembrarmos e não praticarmos, não adianta nós atingirmos estados de consciência elevado uma vez por mês, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, que passado o efeito nós vamos voltar para o nosso estágio de consciência que sempre estivemos. Certo? Foi uma analogia que eu encontrei para que ficasse de fácil entendimento, talvez, e que eu não me atrapalhasse muito nas palavras. Se necessitar, volta um vídeo, dá uma olhada, anota essas 12 matérias que são importantes para nós durante a nossa jornada, para que a gente possa olhar elas e aos pouquinhos ir trabalhando os aspectos que cada uma delas proporciona para o nosso autoconhecimento e a nossa evolução. Se gostou do conteúdo, por gentileza, inscreva-se no canal aqui do YouTube. Isso nos ajuda bastante. Eu já falei em alguns outros vídeos, estou louco para fazer uma live, mas preciso de um número mínimo de inscritos para que a plataforma possa permitir isso. Um grande abraço para você, um grande beijo no seu coração. Desculpe aqui o gaguejar ou o mau jeito, porque é a primeira vez que eu anoto assim, para mim não me perder. Fiquem com Deus e até a próxima.